Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Passa das 10 horas. Vamos dormir. Amanhã preciso acordar cedo. Então boa noite. Boa noite. Escute, você não ouviu? O que foi? Um zumbido? Parece que vem do quintal do vizinho. Não ouvi. Em todo caso, vou espiar da janela. Está vendo alguma coisa? Sim, que coisa estranha. Estou vendo um objeto prateado que vem descendo do céu. Desceu no quintal do professor Hamilton Sinclair. Parecia um disco voador. Ai, minha Nossa Senhora! Olha, eu vou calçar as chinelas e dar uma volta no quintal. Quem sabe se vejo mais alguma coisa. De qualquer maneira, está muito calor. Eu acho que esta noite vou dormir naquela rede do quintal. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Assassino Veio de Marte. Os fatos e personagens desta peça são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Departamento de Polícia Judiciária? Aqui é o comissário Esteves. Esteves. Eu sabia que ainda o apoiava no escritório. Precisamos do senhor. O que aconteceu? Um assassinato no quintal de uma casa de subúrbio. No subúrbio? Eu já me comuniquei com o delegado e ele pediu a presença do seu departamento. Mataram o professor Hamilton Sinclair. Hamilton Sinclair? Aquele cientista aposentado? Ele mesmo, inspetor. Foi assassinado de maneira muito estranha. Bom, eu estou na casa dele. Temos um punhado de suspeitos. Mas não acredito que qualquer deles seja o assassino. Parece. Por quê? Na minha opinião, o professor Hamilton Sinclair foi morto por um monstro. Um monstro? Sim, inspetor. Um animal desconhecido. Ou então, o que também não está fora de propósito, foi morto pelos tripulantes de um disco voador. Boa noite, comissário. Boa noite. Aqui estamos eu e Suzy. Entre, por favor. Neste momento, o médico legista está examinando o cadáver. Vamos, chefe. Vamos ao local do crime? Não. Espera aí, Suzy. Deixe-me olhar esta sala. O crime ocorreu nos fundos da casa, numa pequena varanda que dá para o quintal. Aqui na frente ficam a sala e o quarto do casal, com o corredor no meio. Depois, à esquerda, seguem-se a cozinha, o banheiro e o quarto de empregado. A porta dos fundos dá para o outro pequeno corredor que comunica com a cozinha. E à direita? O que vem depois do quarto da frente? Mais 3 quartos seguidos, todos dando para o corredor. No primeiro não mora ninguém. É o quarto dos hóspedes. No segundo dorme um ajudante do professor. No último quarto mora o filho do casal, um garoto de 15 anos chamado Armando. Armando? Quem é esse ajudante, hein? Pensei que o professor estivesse afastado da profissão. E está, inspetor, está. Mas esse ajudante o acompanhou e vive aqui às custas do patrão. Bom, e existe também um laboratório no porão, onde eles fazem estudos, não sei de quê.
Comissário, como é que a polícia foi notificada? Telefonaram para a delegacia. A esposa da vítima. Foi ela que encontrou o corpo no alpendre. Lá no alpendre mesmo? Isso. E eram 11h30 quando eu fui avisado. Corri para aqui, ao ver que o caso era muito complicado, resolvi apelar para o senhor. E interrogou as testemunhas? Por alto, inspetor, por alto. E não gostei dos depoimentos, sabe? Há qualquer coisa fantástica. Mas o senhor verá. Vamos, chefe. Vamos olhar o cadáver enquanto está quente, né? Tem razão, Suzy, tem razão. O corpo ainda está quente. Eu creio que foi encontrado poucos minutos depois do crime. Um problema. Estas são as portas dos 3 quartos, não? Uhum. Diz o senhor que o garoto, o filho do professor, dorme naquele último aposento. É isso mesmo. A porta dá para esse corredor e a janela dá para o quintal. Parece que o menino também viu qualquer coisa através da janela. A empregada? Estava ausente quando se deu o crime. E só voltou para casa agora há pouco. Tinha ido ao cinema com o namorado. E verificamos o álibi. A única coisa que ela disse que me interessa é que o professor Hamilton e a esposa viviam discutindo. E foi a esposa quem encontrou o corpo? Pois é. Mas também não acredito que tenha sido ela, não. O senhor verá. Não é um assassinato comum, inspetor. A começar pela arma do crime. E encontraram arma? Não. E creio que não possa ser encontrada. Eu diria que o professor foi estrangulado por um par de garras afiadas. Ali está o corpo, chefe. O Dr. Pratt já terminou o exame. Uhum. Espero que não o tenham tirado do lugar. Está exatamente como eu o encontrei. Em decúbito dorsal, deitado no lajedo molhado. Veja o pescoço dele, inspetor. Eu estou vendo. Uhum. Completamente lacerado. Pois é. Usaram alguma arma cortante. Sim. Parece estranho. Há vários cortes paralelos em 2 ou 3 lugares. 3 cortes. Sim, parece uma garra. Parecem sinais de 3 unhas afiadíssimas. Olha, chefe, a vítima também foi atingida na cabeça por algum objeto pesado. Está vestido com um guardapó branco, tinto de sangue. Dizia que se preparava para fazer qualquer serviço de laboratório. Uhum. Bom, mais tarde farei um exame completo neste local. Agora gostaria de interrogar as testemunhas. Pois não, inspetor. Eu vou reuni-las na sala. Quanto ao vizinho do lado, está em casa à nossa espera. Foi ele o único que viu o disco voador. Sim, fui eu que encontrou o corpo do meu marido. Que horas eram, dona Araci? Mais ou menos umas 11 horas. Eu estava na cozinha preparando um bolo para amanhã. Para hoje, que é o aniversário do Dodó. Dodó é o meu filho, inspetor. E então, minha senhora? Então, de repente, eu ouvi uma espécie de assobio no quintal. E, ao mesmo tempo, um jato de luz atravessou a porta fechada. Antes que eu saísse para ver o que era, eu ouvi a voz de Hamilton, meu marido, como se discutisse com alguém. Depois, um grito e ruído de luta. O meu filho, ele estava dormindo e a empregada saíra para ir ao cinema. E o ajudante de seu marido não estava em casa? Estava no porão, no laboratório, onde eles fazem seus estudos científicos. Eu me encontrava praticamente sozinha. Ao ouvir o barulho da briga, abri a porta dos fundos e não vi mais ninguém além de meu marido. Ele estava deitado no lajedo, coberto de sangue. Eu penso que deu um grito de pavor. E imediatamente apareceu o Délcio. Quem é Délcio? É o ajudante do meu marido. Saiu pela porta do porão que dá para o quintal e veio correndo. Ficamos olhando o corpo de longe, com medo de tocar em alguma coisa. O Délcio me pediu que não mexesse em nada. Ele foi o único que se aproximou de Hamilton para ver se ele ainda vivia. Mas ele estava morto. E não havia ninguém no quintal. Aliás, eu minto. Pouco tempo depois de ter gritado, quando ergui a vista, eu notei um vulto em cima do muro que dá para a casa do Sr. Valdemar. Foi depois disso que a senhora telefonou para a polícia? Sim, senhor. Eu fui ao telefone e liguei para o distrito.
Eu não sei quem cometeu este crime. Hamilton não tinha inimigos. Eu não sei, inspetor. Eu não sei. Não chore, mamãe. A polícia pode acabar suspeitando da senhora. Mariana já andou dizendo que a senhora vivia brigando com o papai. Você que é o Dodô, não? Sim, senhor. Não me parece muito abalado com a morte de seu pai. Já chorei o que tinha que chorar, inspetor. Não adianta, não é? Acho que o que adianta é pegar o bicho que o matou. Como é que você sabe que foi um bicho? Bicho ou homem de Marte, tanto faz. Não foi gente aqui da Terra. Ah, deixa de conversa, garoto. Que homem de Marte é esse? Os senhores podem não acreditar, mas eu quase vi o bicho. Bicho. O que foi que você viu? Bom, eu fui dormir às 9h30, como de costume. E quando chegou às 10 horas, já estava entregue as baratas. Sonhei então com uma briga. Sonhou com uma briga? Agora que mamãe falou que ouviu uma discussão entre o papai e o assassino, penso que foi o que eu ouvi também. Mas eu estava dormindo e pensei que fosse sonho. Agora, pouco depois, acordei com outro barulho qualquer, que não me lembro o que foi. E vi um reflexo de luz branca atravessar as venezianas do meu quarto. Era um jato de luz que vinha do quintal. E você não foi ver o que era? Eu estava com sono e não liguei. Mas o pior não foi isso. O pior é que, no meio da luz, havia uma sombra projetada sobre a veneziana. Era a sombra de um bicho. Que espécie de bicho? Eu só vi a sombra da cabeça na veneziana. Uma cabeça comprida, deformada, e tinha uma espécie de antena na frente com uma bolinha na ponta. Vi perfeitamente a antena oscilando de um lado para o outro. Mas, como disse, eu estava morto de sono e tornei a adormecer. Agora eu estou arrependido de não ter ido ver, sabe? Isso foi tudo quanto você viu e tudo quanto você sabe? Sim, senhor. Eu não vi mais nada. Mas sei que aquele bicho não era gente aqui da Terra. Papai vivia se metendo com coisas que não lhe diziam respeito. E devia saber demais. Ele e o Délcio não saíam do porão. E não me deixavam entrar lá. Mas eu sei. Eu sei que papai queria descobrir o mistério dos discos voadores. Por falar nisso, onde está o senhor Délcio? Eu creio que desceu ao porão, comissário. Venha comigo, comissário. Você também, Suzy. Sim, chefe. Vamos ao porão. Com licença, senhor Délcio. Podemos entrar no laboratório? Entre. Desculpem, mas eu tinha deixado esse motor funcionando e vim desligá-lo. Podemos voltar para a sala. Espere. Não imaginava que o porão fosse tão grande. Mas parece vazio. O professor mantinha este laboratório apenas para se distrair. Aqui fazemos pequenas experiências químicas. Eu estou vendo. Um forno elétrico. Uma prateleira de retortas. Um dínamo. E aquele armário fechado? Bem, apenas o professor tem a chave. É ali que ele guarda os seus documentos. Mas afianço-lhe que a morte de meu patrão nada tem a ver com as nossas experiências. Alguém o matou por outro motivo qualquer. Não havia razão. O senhor estava aqui quando mataram o professor? Sim, eu estava aqui às 11 horas. Foi a hora em que, segundo Dona Araci, houve a briga e a morte do professor. Pouco antes, o professor andara testando os motores. Depois subiu para o quintal e eu fiquei aqui embaixo, absorvido no estudo de uma forma química. Eu não sei de nada. Eu só ouvi os gritos de Dona Araci por acaso. Eu tinha ido ao escritório, que fica logo depois da escadinha que dá para o quintal. E então, eu ouvi os gritos e saí correndo. Bem, o resto os senhores já sabem. Eram então 11 horas da noite quando Dona Araci gritou. Um pouco mais. Talvez 11h15 ou 11h30. O crime é que deve ter ocorrido às 11 horas. Olha aqui, chefe. Este armário é todo de aço, hein? Completamente blindado. Parece até que esconde um segredo, hein? Olha, o professor não tinha nada a ocultar às autoridades. O senhor disse que seu patrão tinha a chave do armário. No entanto, não há nenhuma chave no cadáver. Como explica isso? Não sei. Certamente alguém roubou as chaves. Este armário pode ser fechado pelo lado de dentro? Como?
O senhor pensa que alguém entrou aí e se fechou por dentro? Não é possível. Eu estava aqui embaixo e não vi ninguém passar. A menos que... Sim, a menos que o assassino tivesse ficado invisível. Senhor Valdemar, boa noite. Boa noite. Sou o inspetor Santos. Entra, inspetor. O comissário me avisou da sua chegada. Esta é minha esposa, Cleusa. Muito prazer, inspetor. Prazer. Estamos ainda sob a impressão da tragédia. É um problema. O professor Mendes, o nosso vizinho, era um senhor tão forte, tão simpático. Não, o nosso vizinho não era assim tão simpático. Na verdade, quase não mantínhamos relações com ele. Disseram-me que o senhor viu qualquer coisa estranha esta noite. Bem, eu sempre fui um incrédulo no que respeita a essa história de discos voadores, mas a verdade é que esta noite eu vi um disco voador. Conte-me exatamente como as coisas se passaram. Olha, eram 10 horas e pouco, mais ou menos. Eu e Cleusa já estávamos deitados quando ela ouviu uma espécie de zumbido. Parecia provir do quintal do professor Hamilton. Fui à janela e vi um objeto redondo, prateado, que descia verticalmente por cima do muro, desaparecendo no quintal do vizinho. Eu não posso dizer exatamente quais eram as dimensões desse disco voador, mas não parecia muito grande. E o senhor não saiu para investigar? Eu calcei as chinelas e fui até o meu quintal. Mas quando olhei por cima do muro, já não vi mais nada. Então deitei-me numa rede, estendida entre duas mangueiras, e adormeci. Adormeceu no quintal? É verdade. Eu tinha que me levantar cedo e senti uma lassidão no corpo e adormeci. Acordei ouvindo gritos ao longe. Era uma mulher que gritava, Dona Araci. Corri até o muro e espiei por cima dele. Foi então que vi o assistente do professor, o Délcio, sair pela porta do porão e subir os degraus da varandinha dos fundos. Havia qualquer coisa branca estendida no lajedo. Depois eu soube que era o corpo do professor. E a senhora também viu o disco voador? Não, inspetor, não. Mas acredito piamente em meu marido. O Valdemar não tinha motivos para inventar essa história. Obrigado, Cleusa. É a primeira vez que você acredita em mim. Outra coisa, minha senhora. O comissário Esteves me disse que suas relações com o professor Hamilton não eram tão superficiais quanto querem fazer crer. Por que motivo procuram ocultar a verdade? Comissário, engana-se, inspetor. Nós não nos dávamos muito bem com o nosso vizinho. O professor era um velho maluco. Merecia uma lição. Inspetor, eu sei que falam, mas o senhor não deve dar crédito às más línguas. Não havia nada entre mim e o professor Hamilton. Confesso que ele tentou me fazer à corte, mas eu... Cleusa, será necessário revolver essa velha ferida? Eu apenas tratava o professor com urbanidade. E se havia algum interesse oculto da parte dele, eu não tenho culpa. É verdade que recebi alguns presentes dele, mas eu juro, inspetor, tudo não passava de uma simpatia recíproca. Eu nunca suspeitei realmente. Tenho toda a confiança em Cleusa. Não podemos dar ouvidos às intrigas da vizinhança. Não, inspetor, por esse lado nada feito. Eu não tinha motivos para matar o meu vizinho. Então a senhora acredita que seu marido... Sim, senhor inspetor. O meu marido gostava de Cleusa e deu-lhe mesmo diversos presentes. Um homem não presenteia uma moça desinteressadamente. Sabe, diversas vezes eu discuti com meu marido por causa de Cleusa. Mas sempre levei a pior. A senhora acredita que o marido de sua vizinha, enciumado... Não, eu não acredito que o senhor Valdemar tenha cometido este crime horrível. Não foi ele não, inspetor. Eu sei que não foi ele. Embora eu não possa dizer quem foi. Então a senhora sabe quem foi? Não, eu não disse isso. Eu não sei de nada. Por favor. O culpado talvez nem seja deste mundo.
Dr. Prats e os peritos já foram embora, inspetor. Agora o senhor pode examinar o corpo e o local à sua vontade. Comissário, eu estou pensando em Dona Araci. Ah, sim. Aquela senhora está apavorada. Qual será o motivo? Que teria visto além do que nos contou? Mas o que é isto? Estou vendo aqui umas pegadas esquisitas. Repare. Não foram feitas por nenhum dos nossos sapatos. Nem sequer parecem ter sido feitas por pés humanos. Tem razão. Pegadas úmidas. Parecem escamas de peixe. Escamas. São marcas ovais, com apenas meio palmo de comprimento. Somente um anão teria um pé tão pequeno. Estranho, realmente. Mas são marcas de pés, pois se repetem de espaço em espaço. Parece que a planta do pé do animal que fez estas marcas está recoberta de escamas salientes. Eu não conheço nenhum bicho capaz de deixar esta espécie de rastros. O que foi que o médico legista falou a respeito da causa da morte? Bom, o professor Hamilton morreu em virtude do ataque de uma espécie estranha de animal provido de garras afiadas. O Dr. Prats supõe que o bicho possui uma garra córnea, terminada em 3 unhas cortantes. Um dos golpes cortou a veia jugular da vítima. Daí esse mundo de sangue. Além disso, houve contusões no crânio. Além de dilacerar o pescoço do pobre homem, o animal ainda lhe bateu repetidas vezes com a pata fechada. Mas também pode ser que não se trate de um animal. Então o senhor chegou à mesma conclusão que eu. Acredita em habitantes de outro planeta que tenham vindo até aqui num disco voador? Eu acredito mais em mãos humanas do que em garras de dragões voadores. Não é verdade que o professor Hamilton e seu assistente procuravam a solução para o mistério dos discos voadores? Bom, pelo menos é o que dizem. O garoto Dodó afirma que seu pai sabia demais. E o próprio senhor Délcio confessa que ele e o patrão estudavam hipóteses científicas. Temos aí uma pista, comissário. Se o professor Hamilton sabia demais, alguém poderia tê-lo assassinado para que ele não falasse. Aqui, poxa. Não, venha pra cá. Entra. Não. Hein? Não é possível. Não, vem assim. Entre, velho. Entre. Vamos, vem cá. Vamos falar com o inspetor. O que aconteceu, Suzy? Quem é esse sujeito? Chefe, apresento-lhe o velho Vira. Como é? É, o velho Vira. Velho Vira? É um vagabundo que vive pedindo esmolas aí pelas vizinhanças e mora num barraco atrás desta casa, sabe? E nós apanhamos-no na estação, quando se preparava para fugir. Mas eu não ia fugir não, doutor. Eu ia sair, mas voltava. Todos os meus trens estão lá no barraco. Eu não ia fugir à toa, né? Mas o que é que há contra que o velho Vira? Bom, o velho Vira andou falando que viu uma coisa estranha esta noite lá no quintal desta casa, né? Bom, eu quero que ele lhe repita a história, né, inspetor? Eu falo, doutor, mas não estou mentindo, não. Eu tinha bebido um pouco, sabe? Mas isso é meu natural, sabe? Eu vi, sim, senhor. Eu vi perfeitamente. O homem de Marte matou o professor. Rádio Nacional está apresentando Teatro de Mistério, hoje com o original de Hélio do Soveral, O Assassino Veio de Marte. Muito bem. De Marte? Que história é essa? Eu vi tão bem como eu tô vendo o senhor, sabe? Foi logo depois que desceu o disco voador. Eu vi. Então você também viu esse estranho objeto metálico descer do céu? Vi, sim, senhor. Eu vi tão bem como eu tô vendo aquela mesa ali. Ainda não eram 10 horas, eu vi direitinho o disco baixar, subiando, sabe? Aí eu fiquei esperando uma explosão, mas não houve nada. Então tive medo de vir olhar e aí fui beber outro gole, né? Eu pensei que fosse alucinação, mas 1 hora mais ou menos depois eu cheguei na porta do barraco e vi uma luz do outro lado do muro. Era uma luz branca, comprida, assim que nem um jato de holofote, sabe? Mas só que era menor. Mas dessa vez aí eu não tive medo, não. Eu fiquei só assim curioso, né?
Aí eu vi espiar por cima do muro, aí eu vi o Homem de Marte. É? E onde estava ele? Ele estava atravessando o quintal por trás do jato de luz. A luz ia iluminando o caminho por onde ele ia andando, sabe? Aí parecia que ele nem tocava o chão com os pés. Chegou do outro lado do quintal, sumiu. Mas você chegou a vê-lo direito? Bom, eu não vi muito direito, não, porque é por causa da luz, sabe? Mas parecia um bicho, sabe? Um bicho caminhava assim, curvado pra frente, tinha um olho só brilhando bem no meio da testa, assim. Eu fiquei tão assustado que eu não quis ver mais nada, sabe? Desci do muro correndo, saí, apressado, fui tomar outro gole. E qual foi a direção tomada pelo tal Homem de Marte? Bom, ele saiu do alpendre. Do alpendre? Alpendre. Na porta, aquela portinha onde entra, aquele pequenininho, tem aquele coisinha, aquela trepadeira, sabe? Pois é, ele saiu dali. E foi pro lado da entrada. A entrada do porão. Ah, do porão. É. O quintal estava muito escuro, velho, de maneira que... Bom, a gente não podia enxergar muito bem, né? Depois eu também tinha tomado uns goles, né? Eu sei. Eu só sei que ele desapareceu onde alcançar a porta do porão. Mas me deu a impressão que ele ia descer por ali, sabe? Por ali não passou, inspetor. É. Lembre-se de que o senhor Délcio, o assistente do professor, estava no laboratório e não viu nada. Mas há qualquer coisa que não concorda nessa história. O garoto Dodó também viu a luz branca, mas na direção oposta. Para que esse jato de luz passasse em frente da janela do quarto do menino, o Homem de Marte teria que caminhar justamente para o outro extremo do quintal. Não, o senhor não foi, não. Eu estava com os goles, mas eu me lembro que ele veio pro lado do esporão. Eu juro que eu vi... Está bem, senhor Vira, está bem. Mas você fica detido para averiguações. Comissário, leve-o para a delegacia. Sim. Pode ser que com o correr do tempo, ele resolva modificar a sua história. Estou começando a acreditar no jato de luz branca, mas preciso descobrir para que lado é que ele se dirigiu. Inspetor. Sim. O senhor garante que se eu falar, a polícia me protegerá? Pode contar conosco, dona Araci. Não tema. Diga o que sabe. Eu tenho medo, comissário. Ele me pediu para não falar. Ah, peraí. Vamos com calma, madame. Não me diga que a senhora também viu. Sim, senhores. E eu também vi o Homem de Marte. Quando eu vi aquela cara horrível na janela, e o monstro levou um dedo à boca, fazendo-me sinal para ficar calada. E foi por isso que eu não contei nada antes. Mas os senhores têm que apanhar aquele monstro que matou meu marido? Conte-nos exatamente o que viu. Como lhes disse, eu estava na cozinha, quando ouvi uma discussão lá fora. Depois, um grito de meu marido e o silêncio. E antes que eu me dirigisse para a porta que dá para a varanda, eu olhei para a janela. Estava fechada apenas com as vidraças. E através das vidraças, eu vi o rosto mais pavoroso que pode existir. Era uma cara verde, deformada, com apenas um olho no meio da testa. Sabe, em vez de orelhas, o monstro tinha 2 antenas oscilantes. A sua boca era uma fenda negra, horizontal. Horizontal, tem certeza? Foi o que eu vi. E quando eu ia gritar, ele ergueu um braço comprido assim, terminado por uma mão de apenas 3 dedos. Aí ele encostou um dos dedos na boca. 3 dedos? E estava me pedindo para não dizer nada. Eu fiquei petrificada pelo medo. Com razão. É claro, e quando eu olhei de novo, a visão tinha desaparecido. Foi então que a senhora saiu para o quintal? Eu saí e vi o cadáver do meu marido nas lajes do alpendre. E o Homem de Marte tinha desaparecido misteriosamente. Dona Araci, a senhora pode avaliar mais ou menos a altura do homem? Olha, eu diria que tinha apenas 1 metro de altura. Com certeza? Mais ou menos 1 metro. Ele devia ter subido no ar para aparecer diante da janela. Eu não estou gostando desse caso, inspetor. Nem eu. Não sei se chegaremos algum dia a pegar esse Homem de Marte. Mas de uma coisa podemos estar certos. Se esse ser monstruoso veio no tal disco voador, ainda não deve ter voltado. Temos 2 testemunhas que viram o disco voador descer no quintal. Mas ninguém o viu ir embora outra vez. Logo, o disco deve estar escondido por aqui.
Ah, então vamos procurá-lo, chefe. O quintal é muito grande. Mas se nós dividirmos em grupo... Olha, aí aquele fica... homem parece diabólico. Deve usar algum raio mortal que... Mamãe Olha... tem razão, inspetor. Eu li num livro que os habitantes de Marte usam um raio paralisante. Não, você não deve levar tão a sério esses livros de ficção científica. Que vamos fazer, inspetor? Não quer dar uma busca no quintal? Comissário, em primeiro lugar, vamos de novo ao porão. Sim. Suponho que o senhor é o Délcio. Délcio, não é isso? Délcio. É, tenha voltado para lá. Senhor Délcio, o senhor tem muito interesse em ficar aqui no laboratório? Estará, por acaso, vigiando alguma coisa? Bem, eu estava apenas cobrindo os aparelhos com essas capas. Agora, com a morte do meu patrão, tudo isso perdeu o significado. Há muitos anos que o senhor trabalhava para ele? 15 anos, inspetor. Quando o professor se aposentou do instituto, eu vim morar em sua companhia. Faz agora 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos. Uhum. Diga-me, e a que tipo de experiências os senhores se dedicavam? Eu já lhe disse, inspetor. Experiências químicas. Sim, eu sei que o senhor me disse, mas eu podia ter esquecido, não é? Bom, experiências químicas. Sim. Ou físicas? Bem, um pouco de cada coisa. Uhum. Mas o senhor não pensa que eu esteja ocultando... O senhor está ocultando a verdade, senhor Délcio. Sei de fonte limpa que o senhor e o professor buscavam descobrir o segredo dos discos voadores. Não é verdade. Senhor Délcio, o que há? Conte a verdade. O professor Hamilton trabalhava em física nuclear. Isso não é verdade? Não, inspetor. Não? Eu confesso que procurávamos descobrir a origem dos discos voadores, mas não chegamos ao âmago da questão. O professor Hamilton ocultava de todas as experiências. Nem sua própria família sabia da verdade. O Dodó suspeitava, porém ele... E a chave daquele armário, senhor Délcio? Ainda não apareceu? Eu procurei por toda parte, mas sumiu. Comissário Esteves, por favor, chame um serralheiro. Quero que ele abra as portas de aço daquele armário, custe o que custar. Tenho a impressão de que vamos encontrar alguma coisa ali dentro. É o que eu penso, inspetor. O homem de Marte está escondido dentro daquele armário. Mamãe, eu sei onde está o homem de Marte. O que está dizendo, Dodó? Você sabe? Eu imagino onde ele esteja escondido. Não é no porão, mamãe. Não foi para aquele lado que ele se dirigiu atrás do jato de luz. O que foi que você viu, meu filho? Pelo amor de Deus, fala baixo. Vi a luz atravessar as persianas do meu quarto, da esquerda para a direita, mamãe. Logo, o homem de Marte foi para a direita do quintal, na direção daquele barracão, onde a gente guarda as ferramentas. Pois bem, a luz foi para lá e não voltou. Isso quer dizer que o monstrinho está escondido no barracão das ferramentas. Mamãe, a senhora acha que devo avisar a polícia? Escuta, meu filho. O melhor é você não tomar nenhuma iniciativa. Não denuncie a polícia. Deixe que o inspetor o encontre por seus próprios meios. Assim ele não terá motivos para nos matar, como matou seu pai. Para onde você está me levando? Acompanhe-me. Eu sei onde está o monstrinho. Quê? Espere lá, não. Não fale alto, olha. Venha até o barracão das ferramentas, seu Délcio. É lá que se escondeu o bicho. Não, Dodó. Se você pensa que um marciano esteja no barracão, é melhor avisar as autoridades.
Seu Délcio, não estrague, seu Délcio, não fale alto. Eu não quero assustar o monstrinho. Olha, não faça barulho. Segure aqui no meu blusão. Eu conheço o caminho no escuro. Vamos. Vamos voltar, Dodó. A porta do barracão está fechada com cadeado pelo lado de fora. Ninguém podia ter entrado. Espere. Ali no chão, olha. Fizeram um buraco na terra ao lado do barracão. Não está vendo? Peraí. Eu vou acender um fósforo. Cuidado. Se o assassino está escondido por aqui, é muito perigoso. Olha. Veja. Um buraco na terra feito recentemente. A terra está fora. Mas não há nada aqui dentro. Vamos voltar. Ainda não foi desta vez que eu descobri o mistério. Dá licença, chefe? Pois não, minha filha? Olha, aqui está o serralheiro. Posso mandar abrir o armário? Imediatamente. Mande-o arrombar a porta de aço. Um momento, inspetor. O que foi? Assim os senhores vão estragar o armário? Mas não há outro jeito. Se o senhor diz que a chave desapareceu... Inspetor, eu creio que o professor, se fosse vivo, faria o mesmo. Ele não ia deixar que arrombasse o armário. Bem, aqui está a chave. Eu estava com ela no bolso o tempo todo. Eu logo vi. Começamos a decifrar o mistério. Eu não entreguei a chave antes, porque o professor, quando vivo, sempre me dizia: Elcio, ninguém deve saber do nosso trabalho. É segredo. Aconteça o que acontecer, ninguém deve pôr a mão no disco voador. Então era o professor quem fabricava os discos? Podem abrir a porta do armário. É aí dentro que está escondido o disco voador. Parece realmente a miniatura de um disco voador. Mas não passa de uma espécie de aeromodelo. É um helicóptero pequeno, acionado por um motor à explosão. O professor estava estudando a origem dos discos voadores. Fazíamos as experiências com o aparelho no quintal durante a noite. Assim fizemos a noite passada por volta das 10 horas. O aparelho subiu e desceu na ponta desse fio de nylon. Depois o professor veio guardá-lo no armário junto com a caixa do controle remoto. E tornou a sair. Foi então que o mataram lá em cima. Portanto, chegamos à conclusão de que não foi nenhum marciano o assassino. Mas o monstro existe, inspetor. 3 pessoas o viram. Sim, inspetor. O monstro existe. Pergunte ao Sr. Délcio. Olha, ainda há pouco nós encontramos um buraco na terra ao lado do barracão das ferramentas. Quem foi que fez aquele buraco? Quem foi? Olha aí, chefe. Não há nada no buraco. Nadinha. Mas sem dúvida alguma coisa esteve aqui enterrada, não acha? Que esteve. Ora, se é verdade o que disse o garoto e o jato de luz caminhou nesta direção do buraco... Espera aí, Suzy. Sim, Suzy. Dodó não mentiu nesse ponto. A luz caminhou para aqui e não para o lado da entrada do porão. Pois é. Como afirmou aquele vagabundo. Como é o nome dele? Vira. O velho Vira, né? É. Muito bem. O velho Vira mentiu preconcebidamente, entendeu? E se mentiu a esse respeito, é porque tinha fortes motivos para ocultar a verdade. Onde está ele, comissário? O senhor o levou para a delegacia? Sim, inspetor. O velho Vira está no xadrez. Por quê? Mande-o buscar, comissário. Quero que ele devolva tudo quanto ainda tem em seu poder. Um par de chinelos de corda, uma lanterna elétrica e um garfo de 3 dentes.
Aqui está tudo, inspetor. Pescamos esses objetos na sacola desse patife. Mas assassino. Não, pera, vamos com calma. Assassino não fui eu que matou o homem, não. Peraí, não acusa assim. Eu apenas roubei os trens. O senhor sabe, não sabe, inspetor? Não sabe? Sim. Então, tudo se explica. Ontem à noite o velho Vira viu o assassino atravessar o quintal com uma lanterna elétrica e enterrar esses objetos perto do barracão das ferramentas. Esperou uma oportunidade, entrou no quintal e desenterrou tudo para roubar. Isso é a pura verdade, doutor. Mas não sei que é um assassino, não. Ele estava escuro, né? Eu tinha bebido uns goles e depois eu só vi aquele olho assim no meio da testa. Não era nenhum olho. Que é isso? Você viu foi o reflexo da luz da lanterna elétrica num medalhão pendurado no peito da criminosa. É? Porque agora eu já posso dizer quem matou o professor. Bom, eu suponho que o senhor se refere a mim, inspetor. Eu sou a única pessoa que usa um medalhão. Exatamente, dona Araci. Foi a senhora quem matou seu marido. A senhora foi muito esperta em inventar essa história do marciano. Não, mas não fui eu quem inventou, inspetor. Eu apenas fiquei com medo das consequências do meu crime e menti, dizendo ter visto o monstro. Eu tinha que afastar as suspeitas de qualquer... O que nos levou a fugir da realidade foram as pegadas de escamas no lajedo molhado e as marcas de garras no pescoço da vítima. Agora, porém, ambas as coisas podem ser explicadas racionalmente. O senhor quer dizer que esse par de chinelos... Sim, comissário. Quando matou o marido, dona Araci calçava estes chinelos de corda com saltos de borracha. As marcas da corda ficaram impressas no lajedo, ao passo que as marcas dos saltos sumiram, pois a borracha é completamente lisa. Isso nos faz pensar em pegadas de um anão fantástico. Quanto à arma do crime, aqui está ela. Um garfo de cozinha, não é, chefe? Exato. Um desses garfos grandes, parecidos com um forcado, que se usa muito no fogão. Exatamente. O crime não foi premeditado. E dona Araci usou a primeira arma que tinha à mão. Sim, eu matei em legítima defesa, inspetor. Eu estava na cozinha quando meu marido veio do laboratório e começou a discutir comigo. Eu sabia do seu interesse pela nossa vizinha e... Pois é, palavra puxa palavra. Aí ele me ofendeu. Eu retruquei. Aí a Milton levantou a mão contra mim. E eu perdi a cabeça. Eu estava com o garfo da cozinha na mão e comecei a bater-lhe cegamente. Os dentes do garfo lhe rasgaram o pescoço. Ele ainda tentou reagir puxando de uma lanterna elétrica que trazia no bolso do guarda-pó. Eu lhe tomei a lanterna e bati-lhe também com ela. Eu estava cega de ódio. E quando dei acordo de mim, a Milton jazia no lajedo da varanda coberto de sangue. Eu fiquei apavorada, inspetor. Os meus chinelos de corda tinham deixado marcas no chão molhado. Então eu apanhei o garfo tinto de sangue e à luz da lanterna ensanguentada eu atravessei o quintal até o barracão das ferramentas. Eu precisava me livrar do garfo que me condenava. Foi aí que seu filho viu a luz branca através das persianas da janela. Mas viu apenas a luz. A sombra do monstro foi invenção dele. Eu enterrei o garfo, os chinelos e a lanterna elétrica no quintal e voltei descalça para casa. Num instante eu calcei outros chinelos e só então eu comecei a gritar como se visse o cadáver pela primeira vez. Sim, eu matei meu marido, inspetor, mas foi em legítima defesa. Eu não queria matá-lo, eu não queria. O senhor tem que me acreditar. Pode ser, dona Araci, mas a senhora fez mal em complicar o caso. Acredito que tenha sido legítima defesa, mas não sou eu quem vai julgá-la. Só lhe resta pedir a Deus para que os jurados também acreditem.
Tomaram parte neste teatro os seguintes artistas: Cleusa Ilka Maria, Valdemar Orlando Melo, Comissário Carlos Leão, Araci Carmen Dolores, Dodó Laio Júnior, Délcio Wilson Marcos, Vira Cauê Filho, Suzy Lourdes Santana, Inspetor Santos Domício Costa, Operador de som Amaral, Sonoplastia José Marques, Contra-regra Geraldo Cruz, Assistente Aldir Santana, Ensaiador Cauê Filho, Direção Geral Deise Lúcide. Este teatro será reapresentado na próxima terça-feira, às 22h05.